Vamos orar ao Senhor. Você vai ficar aí sentadinho, bonitinho, quase uma hora. Vamos pedir a Deus graça. Filhão, põe para mim, Vitor, aquele texto que eu pedi primeiro, 2 Timóteo 2:2. Vamos pedir a Deus graça, queridos, que o Senhor possa completar a obra que Ele tem feito no nosso coração já há 3 dias. Hoje é o 4º dia, vamos lá? Senhor, louvado seja o Teu nome. Bendito sejas Tu, nosso Deus e Pai. Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos ama. E a prova que o Senhor nos ama é que o Senhor deu o Seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. O Senhor já provou tudo para nós. Não temos dúvida do Teu amor. Obrigado por nos livrar do mal nesse dia. Pelos livramentos te agradecemos, Senhor. Te pedimos agora graça. Graça, Senhor, para aprender um pouco mais sobre o Teu reino. Ilumina o nosso coração. Possamos gerar fé. Fé na verdade. Que a verdade prevaleça. Todo engano e sofisma caia por terra. No nome poderoso de Jesus. Somente o Teu Espírito da verdade no nosso meio. Somente o Teu Espírito da verdade dentro de nós. Nos habilita a enxergar tudo, meu Deus. Nós te pedimos nessa noite, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo. Podem sentar, queridos, vamos lá? Vamos começar. Enquanto vocês recebem a folhinha de hoje, paz. Conforme o pastor já tinha anunciado, as 3 primeiras aulas, elas estão sendo gravadas e depois serão postadas no nosso canal. A igreja tem um canal Visão do Reino. Essas aulas todas estão sendo filmadas, gravadas, serão editadas e ficarão disponíveis. Se você perdeu uma aula ou outra, você pode rever a aula integralmente na semana que vem lá no canal. Devo colocar a partir de segunda-feira que vem. Todas as 5 aulas. Então hoje é a penúltima. Amanhã será a última. Na primeira aula, o tema foi o direito de reinar. Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Na segunda aula, eu falei do corpo glorioso. O corpo imortal que nós teremos, glorificado. Tem lá no meu gabinete, tá? Ah, tá. Alguém está precisando da aula de ontem ainda? Tem folhinha sobrando da aula de ontem. Irmã Cristiane aqui, ó. Quem quiser a aula de ontem, os obreiros podem dar. Tem de todos os dias. Pega depois ali com o obreiro, tá bom? Segunda aula, então, foi sobre corpo glorificado, corpo imortal. Ontem, a terceira aula foi sobre o nosso sacerdócio. De que ordem nós somos sacerdotes, irmãos? Todo mundo, de que ordem? Melquisedeque. Nós não somos levitas, nem levíticos. Nós somos da ordem sacerdotal eterna de Melquisedeque, do qual Jesus é o sumo sacerdote. Amém? E ele é sacerdote para sempre. Ele é rei e sacerdote. Nunca deixará de ser rei, nunca deixará de ser sacerdote. Hoje ele está no céu intercedendo por nós. Hebreus diz, ele vive para interceder por nós. Mas quando ele descer do céu, ele vem como rei dos reis, senhor dos senhores, soberano dos reis da terra. Ele vem ser aqui, finalmente, adorado na terra como rei. Haverá um só rei, um só senhor. Amém, povo santo? Todo mundo chegou junto aqui comigo? Hoje a aula se propõe a dar um testemunho. Então presta atenção que eu vou falar aqui agora com vocês. Então vamos ler o texto de abertura ali. E você vai ver que o material que está na sua mão não é texto bíblico. Ah, pastor, então não vale a pena esses textos. Deixa eu explicar de quem são esses textos. Para você entender. Por que nessa aula de hoje nós não vamos ler esses textos aí? Você vai ver na sua folhinha o nome de algumas pessoas que você não conhece. Por exemplo, está aí o nome de Justino.
Está aí o nome de Irineu de Lyon. Está aí o nome de Atenágoras. Está aí alguns nomes bem estranhos para a igreja moderna. Sabem quem são esses homens? São os sucessores dos apóstolos. Os apóstolos geraram bispos. João, por exemplo, discipulou Pápias. Pápias discipulou Irineu. Então, Irineu de Lyon, ele é discípulo de um discípulo direto de João. É a primeira e a segunda geração de bispos do primeiro e segundo século, depois de Cristo. Estão entendendo? Por exemplo, Clemente Romano escreveu, e a maioria de nós não sabe o que ele escreveu. Clemente foi colaborador de Paulo. Inácio de Antioquia foi discípulo de Pedro e de João. Homens que receberam o evangelho direto dos apóstolos. Então, o que nós vamos ver hoje é testemunho da igreja primitiva até o segundo século. Primeiro e segundo século. São os homens que receberam direto de um apóstolo ou de alguém que recebeu de um apóstolo. Quando eu me converti na minha vida, eu comecei a estudar a Bíblia. Li a Bíblia toda, procurei estudar, entrei em seminário teológico, mas nunca ninguém me disse que tinha os escritos da igreja primitiva. No ano de 2000, começaram a publicar esses escritos em português. Antes do ano 2000 não tinha em português. Naquela época não tinha internet. Você não podia pesquisar no Google. Aí publicaram esses livros em português da igreja primitiva. Para minha alegria, testificava toda a visão. Porque eu pensei assim, se essa revelação do reino na terra é verdadeira, então a igreja primitiva tem que ter falado sobre isso. Aonde é mais fácil você encontrar água pura? Na nascente ou no meio da cidade? Do rio? Na nascente. Porque conforme o rio vai andando, vai sendo poluído, não é isso? Então, a lógica é essa. Aonde está o evangelho mais puro? Ou o entendimento mais puro? Lá no começo da fé. Ao longo dos anos, a fé foi sendo adulterada, modificada. Quando entrou a Igreja Católica Romana no quarto século, no ano 325, quando Constantino I oficializou a Igreja Romana como sendo, né, a Igreja do Império, aí bagunçou geral. Então, onde nós podemos achar pessoas que entenderam o Evangelho de maneira mais pura? No primeiro e segundo século. São discípulos diretos dos apóstolos. Então, estou apresentando a vocês quem eles são. Qual a importância do que eles escreveram? É que eles receberam o entendimento correto. Não dependeram de teologia de homens, filosofias. Eles receberam evangelho. O entendimento deles vai nos mostrar como é que eles pensavam sobre o mundo futuro, sobre o reino milenar. Amém, povo santo? E é isso que nós vamos ver nessa noite. Mas antes, vamos ler aquele texto. Bota para mim de novo, vamos lá? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 2. Vamos ler todos juntos, irmãos? E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo, o apóstolo, está falando com Timóteo, pastor Timóteo, seu discípulo na fé, para ele instruir a outros homens fiéis, idôneos, que passem para outros. Perceberam? De Paulo para Timóteo, de Timóteo para homens fiéis, desses homens fiéis para outros. Está vendo a transmissão da tradição apostólica? É passado assim. Não é de maneira de um para o outro, fazendo discípulo. Todo mundo entendeu? Então vamos ver o que os apóstolos passaram para a igreja primitiva. Avança aí para mim. Todos os relatos têm data.
E como a minha voz está um pouquinho rouca, já é o 4º dia que estou ministrando, hoje vocês vão me ajudar a ler os textos. Amém? Voluntários, na hora que eu pedir aqui, vem aqui na frente, lê para mim aqui em voz alta. Tá bom? E eu vou fazer o comentário. Mas vamos lá, quem pode ler para mim esse texto, vem aqui na frente. Qualquer irmão, irmã. Um voluntário. Tem que vir, hoje tem que vir aqui na frente. Irmã já veio, Dilma. Ela vai ler essa carta. Policarpo foi bispo de Esmirna. Policarpo foi discípulo de João o apóstolo. O que Policarpo recebeu foi direto do apóstolo. E foi mártir. Todos esses que vocês vão ver foram mártires. Todos morreram pela fé. Se aguardamos neste mundo, ele nos dará em troca o tempo futuro, pois ele nos prometeu ressuscitar-nos dentre os mortos. E se a nossa conduta for digna dele, também reinaremos com ele, se tivermos fé. Lembra do texto que nós já lemos aqui? Não é que está na sua palavra? Se perseveramos, também com ele reinaremos. E agora você está vendo um relato de um bispo que morreu na arena assassinado, falando a mesmíssima coisa. Se tivermos, reinaremos com ele, se tivermos fé. Quando que vão reinar com ele? Depois que ressuscitar. Não está reinando agora em espírito. Ele vai nos ressuscitar. E depois de ressuscitar, se formos dignos, com ele reinaremos. Amém, povo santo? Testifico o que Paulo disse. Se o negamos, ele nos negará, diz o texto de Paulo. Se perseveramos, também com ele reinaremos. E o bispo Policarpo falou a mesma coisa, para testificar nossa fé. Bota outro texto para mim aí, filho. Já passou? Aí. Esse é Irineu de Leão. Irineu de Leão foi discípulo de Pápias, que foi discípulo direto do apóstolo João. Ele foi bispo em Lyon, atual França, né? Lyon, na França. Também mártir. Também foi assassinado pela fé. Quem quer ler esse texto para mim, vem aqui na frente. Qualquer irmão, irmã, vocês vão me ajudar hoje. Não pode ler daí não, estou dando uma direção. Por que querem mudar a minha direção? Ah, quem está dando a direção sou eu e vocês estão sugerindo um outro modo. Eu estou falando que é para vir aqui ler na frente. Por que vocês querem perverter? Não é democracia, não. Aqui não é democracia, é teocracia. Também João, o discípulo do Senhor, no Apocalipse, assiste à vinda do reino glorioso e sacerdotal. Ele está fazendo referência à vinda de um reino sacerdotal, que foi a aula de ontem. Então, onde o irmão Irineu enxergou isso? No livro de Apocalipse. Amém? Todo mundo entendeu? Próximo voluntário. Vamos lá, avança para mim aí. Ela só cansa de tumultuar. Nós temos bastante tempo, né? Muitos. Até 10 horas da noite a gente termina essa aula. Vamos lá, minha irmã Lídia. Uau, grande esse texto, né? Qual é este pobre corpo que o Senhor transformará, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso? Evidentemente, o corpo carnal, que é aviltado no sepulcro. A transformação dele consiste nisto, que de mortal e corruptível é tornado imortal e incorruptível, não pela sua natureza, mas por obra do Senhor, que pode revestir de imortalidade o que é imortal e o que é mortal e de incorruptibilidade o que é corruptível. Irineu de Lyon contra heresias, verso 13, não sei. O que você entendeu aí, meu irmão?
Tem a ver com a aula de terça-feira? Não tem a ver com a aula de terça-feira? Não tem a ver com o que está escrito na sua Bíblia, que aquilo que é mortal tem que ser revestido de imortalidade? Paulo descreve isso longamente. Na verdade, Paulo diz assim: se cremos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. A base da fé cristã é a ressurreição dos mortos. Eu lamento muito que pouco se fala de ressurreição dos mortos, de corpo glorioso. A palavra incorruptibilidade está na sua Bíblia. A palavra imortalidade está na sua Bíblia. Mas poucas menções são feitas a isto. E é o cerne de tudo. Paulo vai argumentar isso. Se Cristo não ressuscitou, vã a nossa fé, vazia a nossa fé. A base é crer na ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Então, a base de tudo é a ressurreição. Pode se entender? Nós proclamamos o Cristo ressurreto, que desceu ao mundo dos mortos e subiu de lá vitorioso. É a vitória sobre a morte. Paulo fala sobre isso, e Irineu de Leão fala a mesmíssima coisa. Certo? Ele fala isso, ó, qual é este pobre corpo que o Senhor transformará, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso? Lembra o que está escrito na sua palavra? Como é que está escrito lá? Filipenses, né? Está na sua folhinha aí. Puxa daí quem tem as 3 folhinhas. Às vezes eu esqueço o começo do versículo. Transformará o nosso corpo para ser igual ao corpo da sua glória. Lembra do versículo? Vocês estão com as 3 folhinhas aí? Não, né? Você está com a de hoje só? Encaderna isso aí, irmãos. Hoje é a 4ª folhinha. Amém, queridos? Corpo igual ao corpo glorioso de Jesus. Então nós também teremos corpos gloriosos. O que é mortal vai se tornar imortal. O que é corruptível, incorruptível. Lembrando que corruptível e incorruptível não está falando de moralidade. Não é corrupção moral. Está falando de deteriorar o corpo. A palavra ali é corromper, se desfazer. Nosso corpo se desfaz. Ele é corruptível. Amém, queridos? Não está falando da alma, está falando do corpo, corpo. Isso. Há corpos naturais e corpos espirituais. Hoje temos a imagem do primeiro Adão. Teremos a imagem do último Adão, que é Cristo. Então trazemos a imagem do terreno, traremos a imagem também do celestial. É isso que Paulo diz. Nossa primeira imagem é igual a de Adão. Carnal, humano, terreno. Nossa segunda e definitiva forma é igual a Jesus, o celestial. Todos seremos semelhantes a Jesus, o celestial, na transformação corpórea. Mas Jesus não deixa de ser nosso rei, nosso Deus. Ele tem toda a primazia. Ele é o primogênito de entre os mortos. O primeiro a ressuscitar em corpo glorioso. Amém, queridos? Vamos lá, avança mais um para mim. Quem vai ler isso para mim, voluntário agora? Vamos lá. Vou para minha voz para a aula de amanhã. Irmã Cristiane. Depois de ser depostos na terra e se terem decompostos, ressuscitarão no seu tempo, quando o Verbo de Deus os fará ressuscitar para a glória de Deus Pai. Porque ele dará a imortalidade ao que é mortal, e a incorruptibilidade ao que é corruptível, pois o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Só para testificar, né? Está muito claro, não está? A fé do nosso irmão primitivo. Não está bem claro o que ele pensava sobre isso? Muito claro. E agora vocês têm esse testemunho. Irmãos, eu falei que até o ano 2000 esses livros não estavam dispostos em português aqui no Brasil.
mas agora tem várias edições deles. Você pode adquirir os livros da Igreja Primitiva hoje, tanto pela versão da Igreja Católica, da editora Paulus, tem a série Patrística de Capa Verde. Existe uma outra editora que faz uma outra encadernação, mas o texto é baseado também nos irmãos primitivos. Olha lá, o irmão está com ele ali, ó, que beleza. Ó. Veio que na aula certa. Ó. Eu até recomendo que compre esse aqui. Ó. Esse aqui é Os Pais Apostólicos. Aqui, ó. Esse livro aqui é barato, irmãos, é muito barato. A editora deixa eu ver. Epístola de Barnabé, Fragmento de Pápias, Clemente Romano, discípulo de Paulo. R$22 na Shopee. Esse livro custa R$22. É muito barato. Isso aqui é uma relíquia. Tem aqui também Inácio de Antioquia, Epístola. Aqui tem mais um texto aqui. Só aqui tem mais de 5 pais primitivos aqui. Os escritos deles. Então, recomendo. O livro R$22 na Shopee. Ele vai ler o que os discípulos apóstolos criam. E eles não falavam só sobre a ressurreição. Os livros das cartas dele têm muitos assuntos. Coleção patrística. Aqui, Pais Apostólicos. Comprem, viu? Isso aqui vale a pena. Isso aqui é riqueza, riqueza. A gente compra tanta porcaria hoje, Deus que me perdoe. Isso aí é estudo na raiz do cristianismo. Amém? Lógico que não prescinde da palavra de Deus. A nossa base é a Bíblia, a palavra. É só para comparar a fé. A fé de hoje, do século XXI, é muito diferente da fé dos irmãos do primeiro século. Muito diferente. Sofreu muitos desvios ao longo de 21 séculos. Muitas teologias, uma coxa de retalho. Cada um puxa para um lado. Um é Armínio, o outro é Calvino. E muitas teologias conflitantes. Mas na igreja primitiva eles falavam de uma visão só. Pelo menos até o segundo século. Mais um texto. Já virou, varão? Aí, ó. Quem quer vir aqui ler bonitinho esse texto? Vamos lá. Vem cá, minha irmã Alcione. Bispo Irineu de Lyon. Você vai ler essa folhinha? Já achou aí onde está? Isso. Visto que alguns se deixaram induzir ao erro por causa do discurso herético e ignoraram as disposições de Deus e o ministério da ressurreição dos justos e do reino que será o prelúdio da incorruptibilidade. Reino pelo qual os que são julgados dignos se acostumarão paulatinamente a possuir Deus. É necessário dizer sobre isso que os justos, ressuscitando a aparição de Deus nessa criação renovada, primeiramente receberão a herança que Deus prometeu aos pais e reinarão nela, e somente depois de realizar o juízo de todos os homens. Irineu de Leão. Amém. Você leu na letrinha miúda? Aqui está maior. Vamos lá, vamos passar o texto aí de novo. A partir dali... Não, volta lá, filhão. Já voltou? Não, volta para o mesmo texto. Aí, visto que alguns se deixam induzir ao erro por causa do discurso herético. Então, no tempo que o bispo Irineu escreveu isso, já havia gente distorcendo o evangelho. Distorcendo a visão. Está falando sobre a ressurreição dos justos e do reino que será o prelúdio da incorruptibilidade. Reino pelo qual os que serão julgados dignos se acostumarão paulatinamente ao quê, irmãos? Possuir Deus. Está falando aqui da dimensão da plenitude em nós, irmãos. Sabe aquela plenitude que é dita na sua palavra aí? Conhecer a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A maior de todas as grandezas é essa.
Ser tomado, 100%. De toda, 100%. Plenitude, 100%. 100%, 100%, 100% de Deus em nós. Semelhantes a Jesus. Ele está falando aqui, aos poucos, que os justos, ressuscitando a aparição de Deus, quando Jesus voltar, nesta criação renovada, primeiramente receberão a herança que Deus prometeu aos pais. E o que, irmãos? Reinarão, exercerão a realeza. Amém? E tem uma informação importante aqui. Qual o tempo que isso acontece? Lembra que ontem eu mostrei a vocês que muita gente confunde, achando que quando Jesus descer já é juízo final? Porque não enxergam o reino milenar. Então eles acabam a história encurtando para a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, não é juízo final. Porque Apocalipse 20 diz: o restante dos mortos não reviveram até se completarem 1000 anos. Se fosse juízo final na volta de Jesus, os demais mortos que não são santos também teriam que ressuscitar na mesma hora. Mas só ressuscitarão 1000 anos depois do juízo final. Quem é que tem direito de ressuscitar na volta de Jesus? Os santos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Tem primeira e tem segunda. A primeira na volta de Jesus. A segunda é 1000 anos depois. Todo mundo pegou? Ali dá essa informação. Nós vamos ressuscitar para reinar com Jesus. E só depois disto se realizará o juízo de todos os homens. Não é no período do reino dos santos. Depois que terminar de reinar os 1000 anos, e aí que vem o juízo final. Coloca o juízo no lugar certinho. Depois do reinado dos santos, com Cristo. Amém, queridos? Não antes, não na volta de Cristo, mas depois. São informações importantes. A visão da igreja primitiva era pura. Eles receberam o evangelho puro dos apóstolos. Está apagando? Então, podemos comparar a fé deles com a nossa? Podemos. Mas eu não posso comparar minha fé com alguns pensadores modernos. Porque cada um pensa o que quer, é uma democracia, a teologia. Mas eles não tinham inúmeras visões. Tinham o legado, aquilo que os apóstolos lhes deram. Era o tesouro precioso que eles estavam guardando. E toda a heresia que vinha de fora, eles combatiam. Esse livro de Irineu de Leão, em português, tem mais de 500 páginas. Porque são 5 livros. Conta as heresias. Ele combate as heresias que ele tinha no tempo dele. Gnosticismo. Toda aquela mitologia greco-romana. Os primeiros cristãos tiveram que saber um pouquinho sobre Hércules, sobre Zeus, porque era o que estava em voga naquela época. Eu tinha que combater isso. Então, esse livro do Irineu de Leão contra as heresias tem 5 livros em um. Os primeiros são bem chatinhos de ler, porque ele está combatendo o gnosticismo, combatendo o paganismo greco-romano. Mas no 5º livro dele, ele para de combater os hereges e só fala do reino. Só fala de reino. Reino, volta de Jesus, glória. Só fala reino. É um testemunho sobre o reino muito profundo, claro, objetivo. Amém? Sim. Explica, né, essas heresias. Todas elas. Ele explica a origem dos demônios. É só para combater erro. Praticamente 4 livros é só para combater os erros daquela época. Um monte de nome maluco lá, né? Porque surgiram os pais de heresias. Surgiu Ebion, por exemplo. Ebion, ele criou um judaísmo piedoso, era uma heresia. Surgiu Simão Mago, aquele que tentou comprar o Espírito Santo. A heresia dele era gnóstica. Irineu de Leão combate os seguidores de Simão.
A história de Simão termina ali no livro de Atos, na nossa Bíblia. Mas ele continuou pregando mentira. A igreja primitiva combateu as mentiras dele. Entenderam? Então, muitas heresias foram combatidas no primeiro século e no segundo século. Quem quiser saber, compre um livrinho baratinho e estude. Lembra disso aqui já, né? Avança mais um filhão. Esse aí não é mais Irineu de Lyon. Esse aí é Justino Romano. Ou Justino o Mártir. É assim que ele é chamado. Obviamente porque morreu pela fé. Foi assassinado por ser bispo. Justino defende a fé do reino de Deus na terra com todas as forças. Que é o que ele recebeu dos apóstolos. Vamos ler aqui, querido. Quem vai ler para mim? Já está vindo aqui? Por favor. Dá para enxergar ali direitinho? Dá, né? Então leia pausadamente para a gente. Cristo veio conforme a virtude que lhe foi dada pelo Pai Onipotente, para chamar à amizade. Penitência e convivência, todos os santos na mesma terra, cuja posse lhes promete, conforme foi antes demonstrado. Portanto, os homens de todas as origens, seja livres, seja escravos, se crerem em Cristo e reconhecerem a verdade de suas palavras e a dos profetas, têm a segurança de que viverão junto com ele naquela terra e herdarão os bens eternos e incorruptíveis. Todo mundo leu? Todo mundo pegou aí? A gente está falando claramente do quê? Qual é o assunto ali dessa passagem de Justino ali? Justino Mártir, diálogo com Trifão. Trifão era um judeu. Esse livro de Justino, ele está combatendo um judeu da época, chamado Trifão. Qual é o testemunho dele? Tem mais que isso, olha só. Convivência de todos os santos na mesma terra. Herança de terra. Ok? E aqui diz, olha, viverão junto com ele naquela terra e herdarão os bens eternos e incorruptíveis. Então, na cabeça dos bispos da igreja primitiva, o futuro reservava ressurreição e posse de herança aonde? Na terra. Não havia expectativa de herdar nada lá em cima. A expectativa de herdar aqui na terra. Mateus 5,5. Jesus disse: bem-aventurados mansos, porque herdarão o céu. Não? Herdarão o quê? A terra. A terra no céu. Não? Já faço de propósito. É a terra ou é a terra no céu? A terra na terra. É. Não é terra flutuante. Lembra de Daniel 7,27 que lemos ontem de memória? O reino, o domínio e a majestade. 2 reinos debaixo de todo o céu. Quais são os reinos debaixo de todo o céu? Todos os reinos da terra. Porque naquela época, no tempo que Daniel escreveu, todas eram monarquias. Hoje são democracias, outros sistemas, mas está falando de todos os povos da terra. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados, serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. E todos esses domínios o servirão e lhe obedecerão, está escrito. Para Daniel foi dito, capítulo 12, quando ele sabia que iria morrer, foi dito a ele assim, Senhor, ele perguntou, né, através do anjo, Senhor, quando é o fim dessas coisas? Ele ouviu, porém não entendeu. E é dito a Daniel assim, vai Daniel, porque essas palavras estão seladas e encerradas até o tempo do fim. Mas ele é prometido a ele, mas você vai se levantar para entrar na posse da sua herança. O que é se levantar? Se levantar
figura de linguagem, para ressuscitar. Quando você ressuscitar, você entrar na porção da sua herança. Toda palavra fala primeiro que nós temos que ressuscitar dos mortos para tomar posse da terra. Não antes. Ninguém tomou posse morto. Só a alma fora do corpo, você não toma posse de nada. Amém? Todo mundo entendeu? Tá claro? Já lemos esse aqui? Já virou mais um. Já leu? Vem, Luciana Gimenez. Ora, Deus prometeu a herança da terra a Abraão e a sua posteridade. Mas, se nem Abraão, nem sua posteridade, que são os justificados pela fé, recebem agora a herança da terra, eles a receberão na ressurreição dos justos, porque Deus é verídico e estável em todas as coisas. É por isso que o Senhor dizia: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está citando por fim ali Mateus 5,5. Está ligando com a herança dada a Abraão, a promessa dada a Abraão. Abraão, 2000 anos antes de Jesus, recebeu a promessa de possessão perpétua da terra de Canaã. Desde o rio do Egito, que é na África, norte da África, até o mar, que é o mar Mediterrâneo, acima o Líbano, do lado de lá, no extremo oriente, o rio Eufrates, que é no Iraque, e ao sul, a Arábia, o deserto da Arábia. Essa terra toda foi prometida a Abraão e a sua descendência. Israel, que é descendente de Abraão, nunca jamais conquistou essa dimensão toda. Nem nos melhores tempos de Salomão. A terra da prometida foi prometida a Abraão e a sua semente, sua descendência. Só que não é só a descendência física. Em Cristo, a mesma promessa nos alcança. O apóstolo Paulo diz: se sois de Cristo, sois também herdeiros de Abraão, segundo a promessa. Eu sou gentio, mas em Cristo a promessa de Abraão me alcança. Sou enxertado. Por causa disso, tenho direito à mesma terra, herança. Amém, queridos Deus? Sois de Cristo, então tenho direito à mesma herança prometida a Abraão. Só que Abraão não tomou posse de nada ainda, porque morreu. Certo? Quando é que Abraão vai tomar posse do que Deus prometeu? Quando ele ressuscitar dos mortos, na volta de Jesus. Deus jurou para Abraão, jurou, fez um pacto, uma aliança. Se Deus quebrar, ele deixa de ser Deus. A dignidade dele está em jogo. Quantos entenderam? Se Abraão levantar dos mortos e Deus resolver mudar o pacto, olha, Abraão, eu te prometi aquela terra que você peregrinou. Mas eu mudei de ideia. Eu vou te dar a lua. Vou tornar a lua habitável e vou te dar a lua inteira para você colonizar. Abraão pode dizer para ele, para Deus assim: não, Senhor, meu Deus. O Senhor prometeu a terra que eu peregrinei com o meu pé. Qualquer outra terra não está no pacto. Quantos entenderam? E o livro de Atos Apóstolos, no discurso de Estevão, capítulo 7 de Atos, ele vai narrando a história do povo de Israel e fala que Abraão, em vida, não teve o espaço de um pé que fosse dele. Ainda que Abraão fosse rico, os padrões da época. Por que Abraão não teve o espaço de um pé? Porque não tomou posse ainda da terra prometida. A promessa continua de pé. Quando é que vai deixar de ser promessa? Quando se tornar realidade, fato. Quando Abraão ressuscitar dos mortos. Dará a ele e a descendência dele, que também passa por Cristo. E chega nos gentios, nós. Amém, povo santo? E a igreja primitiva cria piamente nisso. Não só Irineu de Leão, Justino Marte, falam dessa herança prometida a Abraão, como sendo herança para a igreja. Amém, povo santo?
Alguém quer tirar alguma dúvida? Aproveita. Eu vou beber uma água aqui. Aproveite essa pausa da água aí para perguntar. Que silêncio. Só tem dois motivos para vocês não estarem falando nada. Quando vocês não entendem, vocês espremem a sobrancelha assim. Quando vocês entendem, vocês levantam a sobrancelha. Deixa eu dar uma olhada na face. Estão entendendo? A pessoa só é satisfeita quando a resposta é satisfatória. Aí ela não gera dúvida. Quando ela tem dúvida, a resposta não foi satisfatória. Certo? Ele confirma aquilo que o apóstolo O apóstolo Paulo liga Gênesis com as suas cartas. Paulo fala da herança de Abraão. É complicado, irmãos. Vivemos um tempo meio complexo. Há muitos anos atrás, quando eu era ainda pastor auxiliar, o pastor Acélio alugou um espaço numa rádio comunitária para nós fazermos um programa ao vivo na rádio. Foi bênção, enquanto durou. A gente falava da palavra ali do reino, né, revelava o reino, e orava no final pelos enfermos, na rádio, na época. Foi bênção. Falava do reino. Aí começaram a fazer muitos pedidos de oração, né? Está todo mundo com problema, atribulado, doente. E a gente reservou um pedaço maior do programa para orar pelas pessoas. Nada demais. Até que começaram a não ligar mais, nem para pedir oração. Aí alguém disse assim, na época na rádio, vocês falam muito de Abraão, tem que falar de Jesus. Nos repreenderam. Como se falar de Abraão fosse perda de tempo. É porque a igreja desassocia o que foi prometido a Abraão com a promessa dada em Jesus. Como se fossem coisas diferentes. O apóstolo Paulo junta tudo na mesma coisa. É uma promessa só. Em Cristo, nós somos herdeiros de Abraão, está na sua Bíblia. O apóstolo Paulo disse isso. E nós não somos da linhagem de Abraão no sangue. Não tem nenhum judeu aqui. Tem alguém judeu aqui? De ascendência judaica? Mas Paulo diz claramente, em Cristo vocês são herdeiros da mesma promessa. Amém, povo santo? Por que o povo desassocia Abraão de Jesus? Falta entendimento, né? Porque a promessa foi dada a Abraão, pai da fé. Jesus vem confirmar tudo. E Jesus é descendente de Abraão, da linhagem de Abraão. Por que os cristãos ignoram a promessa dada a Abraão? Como se fosse coisa que caiu em desuso. Se nem o próprio Abraão tomou posse ainda. Diga, filho. Para o seu descendente. A promessa não é para Abraão e o seu descendente. O descendente é Cristo. Paulo explica quem é o descendente. É Cristo. Ele é o descendente prometido que herda o que foi prometido a Abraão. É tão simples, irmãos. Amém? Já virou mais um aí, filho? Quem quer ler essa porção aqui do testemunho da igreja primitiva? Qualquer irmão ou irmã corajoso, vem aqui na frente. Vai, Pedrinho. Você quicou aí na cadeira para vir, pô. Vem, Pedro. Tem coragem, filho. Vamos lá. Do mesmo modo, Jesus, o Cristo, fará voltar a dispersão do povo e distribuirá a cada um a terra boa, embora não como aquela. De fato, aquele lhes deu uma herança momentânea, pois não era Cristo, Deus, nem Filho de Deus. Jesus, porém, depois da santa ressurreição, nos dará uma possessão eterna. É nele, por primeiro e em seguida por ele que o Pai renovará o céu e a terra. É ele que brilhará em Jerusalém como luz eterna. Ele é o rei de Salém e sacerdote eterno do Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque.
Viu? Testificando tudo que estudamos ontem. Amém? Conseguiram ver aí que o pai primitivo enxergava claramente tudo que estudamos ontem? Olha que lindo. Percebam sempre que só a consumação de herança e tudo mais depois da ressurreição, não antes. Ok? Esse finalzinho aqui é lindo, né? É ele que brilhará em Jerusalém, como luz eterna. É ele o rei de Salém, que é Jerusalém. Sacerdote do eterno do Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque. A aula de ontem. Não é bacana a gente ver que há mais de 1.800 anos atrás, os irmãos já enxergavam tudo isso? Ele escreveu isso no ano 150 depois de Cristo. Só para vocês terem uma noção de como era próximo aos apóstolos, o Apocalipse foi escrito por volta do ano 90 a 100. Esse irmão escreveu 50 anos depois do apóstolo João, bem próximo dos apóstolos. Vamos lá? Tem mais um? Tem. Irineu de Leão, bispo Irineu de Leão. Quem quer ler mais esse? Está chegando a hora do recreio já, irmãos. Ela falou não, assim, com o dedinho. Qualquer um dos irmãos. Vem, filhão. Constrange ninguém, não. É voluntário. Ele renovará a herança da terra e restaurará o ministério da glória dos filhos de Deus. Como diz Davi, ele renovará a face da terra, prometendo beber do fruto da videira com os seus discípulos. Mostrou juntamente a herança da terra, na qual se bebe o novo fruto da videira, e a ressurreição carnal dos seus discípulos. A carne que ressuscita, renovada, é a mesma que recebe a bebida nova, pois não se poderia entender que ele beba do fruto da videira no lugar supraceleste, nem que os que bebem não tenham um corpo de carne. Pertence à carne e não ao espírito a bebida que se extrai da videira. Aleluia. Deixa eu explicar esse texto aí que é lindíssimo, lindíssimo. Vamos lá. O que a igreja moderna pensa hoje? Alguns, né? Por causa daquela ideia pré-tribulacionista, de arrebatamento pré-tribulacionista. A igreja arrebatada antes da manifestação do anticristo vai para o céu, porque Jesus teria vindo invisível. O que a Bíblia não fala em lugar nenhum, que todo olho verá. Ele vem invisível, arrebata a igreja para o céu, e a igreja não convive com o anticristo e a sua bagunça. Essa é a teologia vigente em muitas igrejas. Aonde está escrito que Jesus vem em duas prestações? Uma antes, 3 anos e meio, e outra depois de 3 anos e meio. Quando Jesus descer do céu, uma única vez, ao toque da 7ª trombeta. Não vem em duas prestações. Não vem invisível. E muito menos tira a igreja antes para não sofrer. A igreja passará pela grande tribulação. Agora preste atenção. Nessa visão, colocam a igreja 3 anos e meio antes no céu, e eles ficam lá celebrando, comendo e bebendo. Vamos lá, vamos pensar. Tem comida no céu? Na versão deles tem, os teólogos. Aonde tem comida no céu, irmãos? Olha como é que o nosso irmão primitivo, bispo Irineu de Leão, era mais correto, mais sensato. Mais sensato. Está no Evangelho, nos Evangelhos, a narrativa da Santa Ceia do Senhor, amém? Naquele dia fatídico, naquela noite, era Páscoa dos judeus. Jesus celebrou a Páscoa primeiro. Se você perceber, a Santa Ceia não é a Páscoa. E a Páscoa não é a Santa Ceia. O primeiro ritual que Jesus fez foi a Páscoa judaica. Então, provavelmente, ele comeu carne de carneiro. Ele fez todo o ritual judaico. Depois de haver ceado, diz o texto, então ele cumpriu a Páscoa primeiro. Ele tomou o cálice
e deu um novo sentido. Essa é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso toda vez que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes, anunciar a morte do Senhor, até que ele venha. E aí ele complementa, falando que há de beber de novo, convosco, do suco da vide, esse vinho novo no reino de seu Pai. Então Jesus bebeu pela última vez na última ceia, suco de uva, não fermentado. Aquele não era alcoólico. Por que eu posso provar? Pela palavra que está no grego, não era oinos, não era vinho alcoólico, e porque era a celebração de Páscoa. E na Páscoa tudo era sem fermentação, inclusive o pão sem fermento, asmo. O suco de uva que Jesus bebeu, suco da vide, que chama aí na tradução suco da vide, ele diz, vou beber convosco de novo, no reino de meu Pai. Então, presta atenção, Irineu de Leão está se baseando nessa promessa e está dizendo, não é admissível que lá no céu, supraceleste, acima do céu, se possa beber suco de uva. Para beber suco de uva no céu, teria que ter parreiras no céu, plantação. Não teria que ter plantação de parreira no céu? Para espremer a uva e fazer suco de uva. Ele está cortando a ideia de qualquer pensamento de que vai celebrar com comida no céu. Lembram que lemos ontem em Isaías? O banquete que o Senhor oferecerá no Monte Sião? É na terra. Vinhos clarificados, gordura, tutano, banquete para todos os povos, não é no céu, na terra. Amém? Todo mundo percebeu? Então ele fala assim, ó, mostrou juntamente a herança na terra, na qual se bebe o novo fruto da videira. Ele prometeu que ia beber novo. E a ressurreição carnal de seus discípulos. Então, quando é que vai se beber esse vinho novo? Quando os discípulos ressuscitarem. Em alma, ninguém está bebendo vinho nenhum. Tem que voltar no corpo para poder tomar suco de uva. É simples assim. A carne que ressuscita renovada é a mesma que recebe a bebida nova. Pois não se poderia entender que ele beba do fruto da videira num lugar acima dos céus, supraceleste. Não se bebe suco de uva no céu. É o que ele está negando aqui. O que mais? Nem que os que bebem não tenham corpo de carne. Ninguém bebe no céu e muito menos em alma, somente. Tem que ter corpo para segurar a taça do suco da uva e beber com a boca. Simples assim. Se fosse fantasma, nem, sabe? Aquele filminho nojento, Desgoste. Vocês já viram Desgoste? Que o fantasma fica tentando pegar as coisas assim. Nem cara. Não pega. Aquilo ali é espiritismo, né? Não é um argumento maravilhoso? O irmão primitivo pensou nisso tudo. Talvez tivesse gente pensando na época que ia para o céu beber alguma coisa lá em cima. Ele quebra essa onda e diz, é impossível. Porque tem que ter corpo para segurar e tomar o suco da uva. Estudos, né? No céu. Cheio de nuvens. Se você procurar no Google, jogar lá, ceia do cordeiro, ou as bodas do cordeiro, vai aparecer mesa nas nuvens. Porque o pessoal transmitiu toda a expectativa para o céu. Só que a igreja primitiva não cria nisso. Ela recebeu dos apóstolos. Ela não recebeu de teólogo do século XIX. Porque a ideia do pré-tribulacionismo é do século XIX. Darby, aquele outro Scofield, eles que inventaram esse arrebatamento para o céu aí, pré-tribulacionista.
é do século XIX. Nós estamos aqui no século II depois de Cristo. 2. Bem no começo da história da igreja. Na raiz. Todo mundo entendeu a importância desse testemunho? Não é Bíblia. Eu não estou dando o mesmo grau de importância que a Bíblia. Está testificando a Bíblia. Ele está se baseando no que Jesus disse. Amém? De maneira nenhuma estou dizendo que isso aqui é a Bíblia. Mas testifica a Bíblia. Aí, pertence à carne, não ao espírito, a bebida que se extrai da videira. Ninguém em espírito vai tomar nada. Tem que ressuscitar no corpo para voltar a tomar o suco da uva. Amém? Naquela celebração das bodas do Cordeiro, né? Ceia das bodas. Nós vamos segurar taças de suco de uva, irmão. Mandar para dentro. Em corpos gloriosos. E não ficaremos bêbados, porque seremos imortais. O álcool não faz mais diferença. Jesus não comeu com corpo glorioso? Favo de mel e um peixinho? Nós também comeremos. Porque nosso corpo é igual ao da sua glória. Comece a tomar posse de tudo que você ouviu nesses 4 dias. Está tudo na sua folhinha aí, testificando, para você criar uma solidez de fé. Não tem nada confuso. Pelo contrário, é esclarecedor. Não é esclarecedor? Só me perguntaram o seguinte: a gente, quando estiver imortal e comer, a comida vai para onde? Não sei. Não sei. Não tenho resposta para isso. Se vai ter cocô santo? Vai ter que ir no banheiro depois que comer? Não sei. Eu acredito que desintegra. Não sei. Não sei, não sei. Não sei. É assume. Eu não sei para onde vai. A gente vai beber e vai comer. O natural seria depois excluir. Mas depois de imortal, eu não sei. Vai comer e vai beber. De repente vira, desintegra no organismo, não sei. Imagina ter que ir no banheiro. Ia ter que ter papel especial para os santos. Acabou, meus irmãos, o tempo desse. O primeiro tempo acabou, 10 minutos de recreio. 10 minutos de recreio. 9h15, todos de volta. Vamos lá, queridos, vamos para o segundo tempo. Para eu liberar vocês rapidinho. Vamos lá, vamos dar continuidade. Quem está andando, por favor, se sente. Para a gente fazer tudo com ordem e decência, né? Como diz o apóstolo Paulo. Pode avançar para mim mais um texto? Vitor. Já avançou? Avançou, né? Qual vai ser o próximo voluntário? Vem cá, varão. Por favor, leia para a gente pausadamente. Quando também a criação, renovada e liberta, frutificar profusamente todo tipo de comida, graças ao orvalho do céu e à fertilidade da terra. Do modo como recordam os anciãos, que viram João, discípulo do Senhor, ouvindo da maneira como o Senhor ensinava a respeito desses tempos. Haverá dias em que nascerão vinhas, que terão cada uma 10.000 videiras. Cada videira terá 10.000 ramos, e cada ramo terá 1.000 ramos. Cada ramo terá 10.000 cachos, e cada cacho terá 10.000 grãos. E cada bago espremido dará 25 metretas de vinho. Todos os animais que se nutrem desses alimentos que recebem da terra se tornarão pacíficos e viverão harmoniosamente entre si. Eles se submeterão aos homens sem qualquer relutância.
Amém, queridos? Olha, mesmo os irmãos mais antigos, eu sempre mostro a igreja primitiva aqui, esses textos eu nunca mostrei. 70% que você está vendo aqui hoje, mesmo os mais antigos, nunca ouviram antes. São textos novos. Esse aqui é muito interessante, porque ele fala, não é? Que a terra vai se tornar fertilíssima. O Senhor vai tirar a maldição da terra. Quando Adão pecou, foi decretado: maldita é a terra por tua causa. Quando o reino for estabelecido, essa sentença da maldição é retirada. E a terra, que já é maravilhosa, né, irmãos? Mesmo com toda a poluição, destruição, a terra não é maravilhosa? É. Agora imagina quando tirar a maldição da terra. Aí, cada videira vai dar superabundante. Sabe o que isso aponta? Que no reino milenar ninguém passará fome. Lembre das nações. Vão ser muito alimentadas, porque a terra se tornará fertilíssima. E também fala dos animais mansos. Isaías fala lá, né? O lobo pastará com cabrito, o leão comerá palha como boi. Por que os animais voltam a ser herbívoros? Porque se tornaram carnívoros por causa da maldição. Antes, quando Deus criou os animais, eles eram herbívoros. Está na sua Bíblia. Dei toda a erva verde para alimento, para mantimento de todos os animais. O que mudou no ecossistema foi a queda de Adão. Afetou fauna e flora e também os animais. Quando o reino foi estabelecido, essa maldição é tirada e os animais ficam mansos. De novo. Todo mundo está vendo aqui? Isso aqui é nossos irmãos primitivos crendo nisso. Crendo em Isaías. Não é testemunho de Jeová. Deixa eu falar bem claro aqui. Ah, isso é testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová surgiu no século XIX. Tem menos de 200 anos que eles surgiram. Isso aí está escrito há mais de 1.800 anos. Isaías foi escrito cerca de 650 anos antes de Cristo. O texto de Isaías para nós tem mais de 2.700 anos. Aí você atribui essa verdade a um grupo que surgiu há menos de 200 anos? Não diga que uma promessa é dos testemunhos de Jeová. Isso é um erro. Eles não são donos de nada. Só porque eles falam que vão reinar na terra e são donos da verdade, não. Sabe de onde eles tiraram isso? Da palavra. E Isaías não era o testemunho de Jeová. Nem existia testemunho de Jeová. A promessa não é do testemunho de Jeová. A promessa é de Deus através do profeta Isaías, judeu. Amém, povo santo? E o nosso irmão primitivo, Pápias, foi o discípulo de Irineu e que aprendeu com os apóstolos João e Paulo, faz alusão a esse tempo em que a terra vai ficar fertilíssima e os animais vão voltar a ser dóceis e não vão mais atacar o homem. Amém, povo santo? Avança aí para mim. Mais um. Quem vai ler para mim? Qualquer irmão e irmã. Vem cá, me ajuda aí. Minha voz está ficando rouca de novo. Eu não li anterior, não? Li. Li sim. Li até falando dos animais. Irmã Dilma, por favor. Quando depuseres a mortalidade e te revestires da incorruptibilidade, verás a Deus de maneira digna. Com efeito, Deus ressuscitará a carne imortal, juntamente com a tua alma, então, tornado imortal. Verás o imortal. O que está sendo dito aqui, irmão? Com a esperança? Veremos a Deus. Quando? Quando veremos a Deus? Quando fomos transformados em imortais. Quando nossa carne e nossa alma voltar para o corpo, no dia de Cristo, imortais, veremos o imortal. Veremos a Deus. Amém, povo santo?
Avança aí para mim. Isso aí foi Teófilo de Antioquia. Como assim? Não entendi. Mas qual o texto? Sim. A palavra reforça que enquanto mortos estamos no paraíso. Mas no paraíso está só em alma. Quando é que volta a alma para o corpo? No dia que Jesus descer do céu ao toque da 7ª trombeta. Até lá todo santo está só em alma. Tem que voltar a alma para o corpo. Percebam que há uma repetência no assunto ressurreição, em todos os textos, quase todos os textos que nós lemos. Fala sempre da ressurreição, porque sem ressurreição não tem nada. Se não ressuscitar dos mortos, não tem nada. Continua só em alma. Não bebe vinho, não vê Deus, continua tudo 0 a 0. Todos eles esperavam a futura ressurreição para começar a gozar a herança, a visão de Deus, a terra. Depende da ressurreição. Amém? Todo mundo entendeu? Sem ressurreição não tem nada. Avança para mim, já avançou? Então quem vai ler aqui corajosamente? Vem, Filipão. Era necessário que primeiramente o homem fosse criado, que depois de criado crescesse, depois de crescido se fortalecesse, depois de fortificado se multiplicasse, depois de multiplicado se consolidasse, depois de consolidado fosse glorificado, depois de glorificado viesse ao seu Senhor. Visse seu Senhor. Pois é Deus que deve ser visto. Um dia, e a visão de Deus causa a incorruptibilidade. E a incorruptibilidade produz o estar junto de Deus. Nós, porém, os culpados por não nos ter feito deuses desde o princípio, mas inicialmente homens e depois deuses. De fato, ele diz, eu disse, vós sois deuses e todos sois filhos do Altíssimo. Agora eu vou dar aquela valorizada, né, irmão? Porque essa revelação aqui é forte, queridos. Muito. Muito. Tem muita gente que não engole o que está escrito aqui. Está na sua Bíblia. Jesus disse, vós sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. E padecer isso é difícil, né? Sabendo que nós somos carnais. Tem gente que não consegue engolir isso aqui, não. Agora, preste atenção. A igreja primitiva cria nisso. A igreja primitiva cria nisso. Porque está escrito. Jesus falou, não foi qualquer um. Não, exatamente. Eles comparam com o anseio de Lúcifer que propôs a Eva. Porém, Eva quis ser Deus sem Deus. Foi o erro dela. A proposta de Deus que nós somos deuses no sentido da glorificação. Por quê, irmãos? Presta atenção. O que Deus colocou dentro de nós como cristãos? O Espírito dele. Nós estamos sendo transformados. A palavra de Deus diz, somos coparticipantes da natureza divina. Divindade está sendo desenvolvida em nós. Querido, nós somos um híbrido. Não somos só carne mais, somos carne e espírito. Um dia seremos imortalizados, aí seremos plenos. Entenda isso, querido. Não rejeita o que Deus está dizendo, não. Que não cabe na sua cabeça. Ainda não somos deuses. Claro que não. Mas todo aquele que compartilha do Espírito de Deus é um com ele. Não diz aí a gíria popular, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deusinho é.
Por enquanto, não. Estamos em estado probatório. Se vencermos, se permanecermos, se perseverarmos até o fim, estamos agora em estado probatório. Vai ter gente que vai abrir mão da sua coroa, por causa de pecado. Por isso, o primeiro texto que eu li antes de começar essa aula: procurai confirmar a vossa vocação e eleição. Tem que confirmar. Não está tudo garantido ainda não. Se você não perseverar, você perde. Mas a grandeza que está sendo dita aqui é maravilhosa. A igreja entendia isso. E está ligado a ver Deus. Quando é que nós vamos ver o Pai? Jesus, todo olho verá. Até os incrédulos verão Jesus na volta. Mas o Pai é invisível ao homem carnal. O Pai só os glorificados verão. Esse seminário é para renovar a esperança, irmãos. Esse seminário está num formato diferente dos outros anteriores. Só fala da nossa esperança de salvação e glória. É tudo que estamos falando aqui de salvação e glória. Então preste atenção, queridos. Só vou te dar a palavra só um minutinho, para não perder o pique aqui. Ó. Nós, porém, o culpamos. Ele está falando assim, os cristãos culpam a Deus. Por que Deus não me fez logo divino no começo? Esse é o argumento. Deus me fez carnal e caído no começo. Mas ele fala, ainda que sejamos inicialmente fracos e caídos, o propósito de Deus é que vocês sejam divinos, imortais. Esse é o contexto. Então, nós o culpamos por não nos ter feito deuses desde o início. Mas, inicialmente, homens caídos. Depois, deuses. Quando a palavra de Deus diz em Romanos, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. O final de tudo da graça é nos tornar gloriosos. É o plano de Deus para nós, seus filhos. É nos dar glória. É manifestar glória em nós. Não é poderes a primícia do Espírito, não. É glória. Amém, povo santo? Só nesta condição veremos a Deus. Diga. Alegria. Sim. Sim. Até porque seremos diferentes. Eu mostrei numa das aulas aqui, Gisete, que nós vamos brilhar. Até do lado de fora nós seremos diferentes. É maravilhoso. Vamos terminar a aula de hoje? Avança aí para mim. Irineu de Leão contra as heresias. Esse eu vou ler, então. Vamos lá? Afirma que o homem deve progredir continuamente no amor de Deus, até que verá Deus. Sempre falando da promessa de ver Deus, Deus o Pai. Escutará a sua voz, e escutando sua palavra, será o quê? Glorificado, de tal modo que os outros da criação, não poderão olhar para o seu rosto. Nós brilharemos. Como foi dito a Daniel, os sábios brilharão como resplendor do firmamento, e entre a multidão dos justos, como as estrelas, pelos séculos dos séculos, para sempre. Amém, povo santo? Meu Deus, a promessa é grandíssima. Oh, glória! Lemos, foi na terça-feira. Hoje é quinta. Glorificação do corpo foi na terça-feira. Avança aí para mim. Estamos no finalzinho. Perceberam que
Alguns vão olhar para nós e vão ficar espantados com nossa luz. Quem são esses que não estão brilhando, mas estão vendo nossa luz? As nações que são naturais em carne. Diga, meu amado. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Porque se não praticar, não desenvolver, estamos cortados. É sério. Amém? Filho de Deus se perde? Perde. Você conhece um monte de filho de Deus que está perdido? Infelizmente, alguns morrem perdidos. Não voltam. Uns voltam por misericórdia, outros nem voltam. Morrem em treva. Mas era filho de Deus, fez sinais, milagres, prodígios, mas morreu em iniquidade? Já era, perdeu. Perdeu a capacidade de ser herdeiro. É muito sério, né, irmãos? Vamos finalizar? Eu falei que tem um povo que vai entrar junto conosco nessa fase do reino. Nós, glorificados e brilhantes, e eles não. Irineu de Leão fala sobre isso, irmãos. Vamos ler? Todo mundo junto comigo, vamos lá? Os que o Senhor encontrar na carne, esperando o vindo dos céus, depois de ter suportado a tribulação e escapado das mãos do ímpio, do anticristo, depois da perseguição da tribulação, são aqueles dos quais fala o profeta. Os abandonados sobre a terra se multiplicarão, e também todos os que, dentre os pagãos, não é a igreja, dentre os pagãos, o Senhor tiver preparado, para que após ser deixados, se multipliquem sobre a terra. Percebam que não é a igreja gloriosa. A igreja gloriosa não se casa nem se dá em casamento. Mas esses que foram poupados dentre os povos, vão se reproduzir, vão se multiplicar. Vão ter filhos. Olha o que diz o texto. Vamos lá? Se multipliquem sobre a terra e sejam governados pelos santos, a igreja, e sirvam a Jerusalém. As nações poupadas, que vão ser governadas pelos santos. Amém, povo santo? Avança aí para mim. Eu acho que é o último, não é o último? Já tem mais um? Então vem mais um voluntário ali para mim aqui. Vamos lá, rapidinho. Qualquer irmão, irmã. Vai, finalmente ali. Vem. Já leu. Tá vendo um repeteco. Vem tu, mulher de Deus, vem tu. Lê pra gente, bonitão. Todas essas coisas não se referem a mundos sobrecelestes, supracelestes, porque diz, Deus mostrará o teu esplendor a toda a terra que está debaixo do céu. Mas, aos tempos do reino, quando a terra será renovada por Cristo e Jerusalém, Deus mostrará o teu esplendor a toda a terra que está debaixo do céu, mas aos tempos do reino, quando a terra será renovada por Cristo e Jerusalém será reconstruída conforme o modelo da Jerusalém do alto, da qual o profeta Isaías disse, eis que desenhei teus muros nas minhas mãos, e tu me estás sempre diante dos olhos. E o apóstolo, escrevendo aos Gálatas, diz, a Jerusalém do alto é livre e é mãe de todos. E é... todos nós. E é esta mesma que João, no Apocalipse, viu descer a uma terra nova. Duas Jerusaléns. A da terra e a do alto. A da terra é do reino milenar. Ezequiel, capítulo 40 em diante, fala desse momento. A de lá de cima é a cidade santa nova, Jerusalém, que desce do céu. Mas ela não desce no milênio. Ela só vai descer quando Deus refizer tudo, novo céu e nova terra, inaugurando a eternidade. Milênio conta tempo, 1000 anos. Eternidade para de contar tempo. É perene. Todo mundo entendeu? Avança aí para mim.
Esse é o último? Então vamos ler todos juntos? Devem se envergonhar os que afirmam que o inferno é este nosso mundo e que o homem interior sobe para o lugar supraceleste. Pausa para você entender o que você está lendo. A igreja primitiva negava que a alma é para o céu. Negava. Lugar supraceleste é acima do céu. Deve se envergonhar quem pensa isso. É o contrário da igreja hoje. 99% crê que a alma vai para o céu. Assim que morre. A gente não vai para o céu em alma. A gente só vai subir para encontrar Deus depois de ressuscitado. Presta atenção, irmãos. Deve se envergonhar, deixando aqui o corpo. Vamos lá? Tendo o Senhor ido entre as sombras da morte, Jesus desceu ao mundo dos mortos, onde estavam as almas dos mortos, e ressuscitando depois, corporalmente, e depois de ressuscitado, sendo levado ao céu, indicou que o mesmo aconteceria com seus discípulos, pois era para eles que o Senhor fez tudo isso. As almas deles irão a um lugar invisível, estabelecido por Deus, e aí ficarão amém? Resumirão seus corpos da mesma forma que o Senhor ressuscitou e irão à presença de Deus. Deixa eu ver se você entendeu. Jesus entrega a alma no madeiro. Está consumado. A alma dele subiu ou desceu? Desceu para as regiões inferiores da terra, como está escrito. Pregou lá para os espíritos em prisão. 3 dias depois, sai do seio da terra, do coração da terra, e ele volta no corpo glorioso. Ele fez essa passagem. Entregou a vida, a alma desceu, onde estão os mortos. Depois, ressurgiu dentre os mortos. É a mesma dinâmica para todos nós. A alma desce e só vai sair de lá quando houver ressurreição. Tem que esperar a ressurreição. Não tem ninguém lá em cima. Todo mundo desce e espera o dia da ressurreição. Claro assim. E depois que ressuscitar, depois irão aonde? Ao céu, na presença de Deus. Não tem alma nenhuma lá com Deus. Me mostra no Apocalipse as almas com Deus. É uma ignorância tão grande, irmãos. Muito grande. Tem gente que coloca a alma do parente morto no colo de Deus. Chega a ser quase blasfemo. Que alma de ser humano está no colo de Deus, pelo amor de Deus? Aonde você viu isso na Bíblia? As almas estão no paraíso, aguardando o dia da ressurreição. Tem alma nenhuma no colo de Deus? Pelo amor, isso é uma blasfêmia. É uma ignorância. É no colo do capiroto. Oh, Jesus. Mas fala de maneira piedosa. Eu já fui em sepultamento que falaram isso. Fulano agora está lá com Deus, no colo de Deus. Onde aprendeu isso? Não é na Bíblia. Porque não tem alma nenhuma no trono de Deus. Está lá o pai e o filho. E os 24 anciãos. Nem o serafim pode olhar a face de Deus. Que bando de alma de pecador está lá em cima. Nós vamos subir. Nós só vamos subir depois de glorificados. E aí poderemos ver Deus. Era a fé unânime da igreja primitiva. Amém? Para terminar de tudo mesmo a aula de hoje, eu consegui um filminho. Oh, Jesus. Filminho é bom, né? Quando ilustra. Apaguem as luzes aí.
Eu consegui uma montagem que fizeram em computação, com pedaços de filmes. Ficou bacana. O melhor filminho que eu já vi sobre o reino milenar. Olha que bacana que é. O milênio durará 1000 anos literais, e Jesus estará governando visivelmente num trono em Jerusalém. E será um momento de grande paz e prosperidade sobre a terra. Que legal, né? Bem completo, mostrando as nações, mostrando os santos glorificados, fosforescentes. Oi? Eu vou botar lá depois para vocês. Eu quero abençoar a vida de vocês. Tudo que fazemos aqui é gratuito, é de graça. Que é para abençoar, para fortalecer seu ânimo, sua fé. Em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado por essa noite, mais uma vez. Pela tua graça, Senhor. E por ter aberto os olhos do nosso entendimento. Para enxergarmos o teu reino. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Lá da igreja primitiva. Que creram, publicaram que creram e morreram por essa fé. São santos e vão ressuscitar no dia de Cristo. Dá-nos a mesma valentia deles, meu Deus, para testemunhar a tua verdade. Tira todo sofisma, todo engano dos nossos corações. Possamos proclamar aquilo que está escrito. Só o que está escrito. Seja assim com os meus irmãos, com a minha vida. Faz-nos arautos do teu reino. Proclamadores dos pés formosos, que anunciam coisas boas, que anunciam teu Deus, o nosso Deus, reina. Leva-nos em paz, guardado pelo teu poder, meu Deus. Que os teus servos possam voltar amanhã para completar o raciocínio da tua palavra na última reunião. Tu deu graça a eles até agora. Dá um pouco mais, meu Pai, para que nenhum falte na noite de amanhã. Leva-os em paz, guardados pelo teu poder. Eu te peço, meu Deus, fortalece cada irmão, em nome de Jesus, em nome do nosso Rei. Amém e amém. Glória a Deus.